Eu sou Andressa Fabrício, sou médica de família e comunidade e hoje a gente vai falar sobre a hanseníase. Ela é uma doença antiga, tem registro dela há mais de 4.000 anos na China, no Egito, na Índia, então ela é uma doença bem antiga e muito atual, principalmente na região centro-oeste, nordeste e norte. O Brasil ele é o segundo país de maior incidência, ele só perde para a Índia, então nós vivemos numa região endêmica e é causado por uma bactéria, o Mycobacterium leprae. Ela é uma doença que acomete qualquer faixa etária, independente de raça, de idade, de credo. Ela acomete crianças, jovens, adultos, idosos e quanto antes ela for diagnosticada, melhor, porque ela é uma doença silenciosa a princípio, ela começa muito lentamente, ela tem tropismo pela pele, pelos nervos periféricos e mucosa, ela começa com manchas pelo corpo que começam com uma diminuição do calor, do frio, vai evoluindo para uma diminuição da sensibilidade dolorosa, então às vezes se machuca e não percebe, às vezes um formigamento, uma dor nos nervos, que a gente chama de neurite, mas é uma dor nos nervos que às vezes até quando a gente aperta fica mais doloroso, sente que está inchado, às vezes aparece como cãibras, são manchas na pele que não suam, que caem os pelos, muitas vezes os pelos da sobrancelha, os cílios, deixa a orelha mais inchada, com nódulozinhos. A hanseníase também pode se manifestar por nódulos, placas vermelhas pelo corpo. Ela não é uma doença assim como, por exemplo, o Covid, em que você toca, espirra e pronto, já passa para um monte de gente. Não. A hanseníase, para você se contaminar por ela, é através de um contato prolongado, um contato próximo e prolongado. Então, por exemplo, não é só você me encostando se eu tiver hanseníase que eu vou passar para você. Você tem que conviver comigo por um bom período de tempo, tendo um contato próximo comigo para então você pegar. E é a menor parte da população que adoece, mesmo às vezes tendo esse contato próximo. Então, cerca assim, de 5% das pessoas só se contaminam com a hanseníase. Se contaminam não, desculpa. Adoecem pela hanseníase. Às vezes até entra em contato com a hanseníase, mas não desenvolve a doença. Ou às vezes cursa até como uma doença autolimitada, porque o próprio corpo dá conta daquela infecção. Outras já não. Entram em contato, adoecem, é uma doença crônica, a gente diz, porque ela tem um período de incubação longo, ela se arrasta por muito tempo, então o período de incubação dela chega de meses até 5 anos, às vezes um pouquinho mais até, então é uma doença lenta, assim. Percebendo que tem as manchas, ou perda de sensibilidade em alguma região do corpo, que não soa, que tá caindo os pelos, que tá dando cãibra ou formigamento, aquela sensação de que não sente nada, de parestesia, que a gente chama, procurar um médico para fazer uma avaliação e às vezes até de uma forma muito direta. Falar, olha, eu vim aqui porque eu quero que você me avalie para hanseníase, porque alguém da minha família teve, porque eu tô com essas manchas que eu já tomei várias medicações e não resolveram, porque a história da hanseníase que chega para nós é essa, eu já passei pomada, já tomei um monte de medicações e nada resolveu. E aí quando a gente vai ver, o diagnóstico é de hanseníase. Esse diagnóstico, ele é essencialmente clínico.
Os exames laboratoriais, eles vêm mais para ajudar naqueles diagnósticos mais difíceis, mas ele é feito através da avaliação clínica, com teste de sensibilidade, com avaliação de força, com a palpação dos nervos, para ver se tem algum nervo que está espessado. O tratamento é gratuito, ele varia de 6 meses a 1 ano. E se você tem essas manchas, tem essa suspeita, conviveu com alguém com hanseníase, é importante fazer essa avaliação. O problema dela é que ela é uma doença de difícil diagnóstico, porque muitas vezes não é bater o olho e falar você está com hanseníase. E como ela tem esse tropismo pelos nervos, ela vai fazendo prejuízo nesse sentido. Então começam com dores crônicas, ela machuca muito o nervo. Então às vezes as mãos ficam mãos em garra, que a gente fala, porque faz essa retração dos dedos. A pessoa perde funcionalidade e passa uma vida inteira sentindo dor. Ou então perde totalmente a sensibilidade e acaba se machucando. E aí esses machucados podem acabar se tornando uma infecção, podem se agravar porque a pessoa não percebe que se machucou. Então é um prejuízo na qualidade de vida e muitas vezes até social, porque ela acaba sendo discriminada, ela acaba se isolando socialmente e isso leva até a um prejuízo na saúde mental. Precisa ser trabalhado, porque ela não é uma doença que encostando aonde a pessoa encostou, bebendo no copo de água onde a pessoa bebeu, ela vai acabar pegando. Mas ela é uma doença de transmissão por gotículas, então por espirros, por tosse, por gotículas que saem da fala, às vezes, essa é a transmissão. Não é todo mundo que vai desenvolver a doença, por mais que entre em contato com o micobactério. E não é encostando na pessoa que vai desenvolver a doença. E o bom da hanseníase é que tomou o primeiro comprimido, ela não transmite mais. Então é começar o tratamento, ela não transmite. Por isso também a importância de um tratamento precoce, porque acaba a linha de transmissão. É uma doença que tem cura, que interrompe esse ciclo de transmissão e que previne essas manifestações no sentido de deformidades, né? Então a hanseníase ela é causada por uma bactéria, existe tratamento, esse tratamento ele é muito eficaz, varia de 6 meses a 1 ano. Ele traz a cura e interrompe a cadeia de transmissão. E ele também previne deformidades, melhora a qualidade de vida do paciente que tem hanseníase. E ele também ele é de forma gratuita, ele tem profissionais habilitados para fazer esse diagnóstico. Se você suspeita, vá até o seu médico de confiança, peça para ele fazer essa avaliação.